Olá Marta, bem-vinda aqui à Magafone. Olá, Daniela, obrigada. Obrigada eu por terem convidado. Olha, vamos falar então um bocadinho sobre o teu percurso. Quando é que começa a escrita a entrar na tua vida? Olha, eu acho que a escrita é um bocadinho a minha pele. Eu desde que me lembro que escrevo, nem sei com que idade é que comecei, mas lembro que na adolescência que a escrita foi, opá, super importante para mim, porque eu era uma miúda super tímida, isso passou-me com a idade, mas eu era muito tímida, era muito fechada, passei alguns anos a sofrer, a ser algo de bullying, portanto, a escrita para mim, o que ainda me puxou mais, portanto, a escrita para mim era outro mundo, era outra porta, era uma porta para um mundo que eu criava, com as minhas regras, com as minhas personagens, e embora toda a escrita tenha um bocadinho de autobiográfico, aquilo que eu escrevia eram as minhas histórias eram histórias que nada tinham a ver com a minha realidade, nem com a escola, nem com os colegas, nem com a minha família, eram histórias completamente novas e assim começa a minha paixão pela escrita. Eu, na verdade, eu acho que sempre escrevi, é a minha voz, eu exprimo muito melhor pela escrita do que pela palavra. E depois acabei por fazer disso vida. Fui jornalista de imprensa durante muitos anos, Mas eras trabalhei. daquelas miúdas que sempre soube o que queria ser, sempre quiseste ser jornalista ou foi algo que foi surgindo? Olha, eu queria duas coisas na vida. Eu queria viajar e eu queria escrever. Era aquilo que eu queria. Portanto, jornalista era assim, juntava tudo e era perfeito. E na verdade, trabalhei cá, trabalhei na China, vivi na China, em Macau, e depois fui para Moçambique, onde também vivi. Portanto, na verdade, estive fora 12 anos e fui sempre jornalista e, portanto, consegui concretizar as duas coisas, o viajar e a escrita. E agora E, também portanto, tu estás a aliar duas paixões, que é a fotografia e a escrita, não é? E o teu trabalho neste momento consegue conjugar estas duas vertentes. sim, então, nos últimos anos também consegui realizar um sonho que eu confesso que tinha alguma dificuldade em acreditar, que era um sonho tão grande, tão grande, tão grande, como eu vejo neste momento também nos miúdos deste projeto do Escreve Sem Medo, que era publicar. Então consegui publicar dois livros, estou na reta final do terceiro, portanto isso também foi um grande sonho concretizado. Depois, porque é que a fotografia então entra na minha vida? Eu sempre adorei fotografia e na verdade como jornalista sempre trabalhei com fotógrafos, portanto sempre ficou ali aquele bichinho. Com 39 anos, eu tenho 42 agora, com 39 anos tive um filho e queria ter uma vida diferente, queria ter a vida que eu quisesse, que eu controlasse, portanto, os meus horários, aquilo que eu queria, que me apaixonava mesmo fazer, então a fotografia surgia sempre ali, de, olha, estou aqui, agora está na hora, pronto, e realmente avancei, fiz um curso grande de um ano, depois fiz vários cursos mais pequenos, fotografei muito, de um lado temos a fotografia e do outro lado temos a parte da escrita. Um dos projetos da escrita é o Escreve Sem Medo, mas toda a minha marca serve um só propósito, que é a questão do empoderamento. Eu acredito muito que a resposta está sempre dentro de nós, a força está sempre dentro de nós, não são as circunstâncias que nos dão esperança, otimismo, somos nós e isso está dentro de nós. Eu acho que quanto mais empoderados nós estivermos, mais felizes seremos e mais sucesso alcançaremos, seja em que área for. Fala um bocadinho das obras que tu lançaste, esse sonho, não é? Esse sonho que tu tinhas, que acabaste por concretizar. Olha, então, um deles, o primeiro livro, chama-se Uma Amiga como Shiva, e basicamente é sobre um miúdo, é uma história verdadeira, é sobre um miúdo de 6 anos, que teve um tumor no cérebro que foi altamente perigoso e em que lhe diziam, pronto, agora tens que ser operado porque a tua vida corre risco. Isto era alarmante, era de urgência. Depois ele recupera aos poucos e há um cão que lhe é oferecido, que é a Shiva, que o ajuda a recuperar
que o ajuda a gostar mais dele próprio, a aceitar-se, que ajuda numa recuperação sem julgamento, sem avaliações, porque os animais têm esse poder, não é? Nos amar sem achar que devíamos ser isto ou aquilo, eles amam-nos simplesmente. E, portanto, esse foi o primeiro. Eu gostei imenso de fazer, porque ele realmente também aliava um bocadinho a parte jornalística, não é? Porque era uma história verdadeira, portanto eu estive com a família durante uma semana a entrevistá-los. E depois temos o segundo, que já foi feito em Macau, é um romance histórico, mais uma vez, através da parte jornalística, porque eu tive 1 ano e meio a fazer investigação, e a Macau não é muito fácil, não é? A parte das coisas estão em chinês, portanto, estão em mandarim, na verdade, estão em chinês, têm pictogramas, não é? Portanto, não foi uma pesquisa fácil, mas houve imensa gente envolvida, historiadores, bibliotecas, e-mails enviados para aqui, para a Torre do Tombo. Pronto, portanto, e então é um romance histórico passado no século XIX em Macau. E então este ano decides começar um desafio novo, que é este do Escreve Sem Medo. E porquê é que te focas no público mais jovem, abaixo dos 20 anos? Porquê é que foste para esse público? Olha, por várias razões. Para já porque foi em mim que começou esta grande identificação e paixão pela escrita. E, na verdade, a minha adolescência teria sido muito mais diferente, mais pobre, sem a escrita. Eu acho que a adolescência é um período altamente desafiante para qualquer pessoa. Há demasiadas mudanças a acontecer, há muitas esperanças, há muitos medos, há muitas fragilidades. Eu acho que já existem vários cursos para adultos e existem, eu não conheço outros assim direcionados para jovens. Portanto, eu queria muito partilhar esta minha paixão com jovens, para quem eu acho que esta escrita pode ser tão importante a ultrapassar uma fase tão desafiante quanto a adolescência. E depois, porque na verdade, quando comecei a trabalhar com eles, de uma forma muito informal, pelo Instagram, uma conta, cria contas e começo logo a ter mensagens e dúvidas e questões e pessoas a mostrarem os textos delas, percebi que havia talentos maravilhosos. Daniela, há miúdos que com 16 anos estão a escrever livros inteiros de 200 páginas. É incrível, sabe? Eu acho que eles só querem ser lidos, eles só querem que alguém acredite neles, têm imenso medo do julgamento, têm imenso medo da avaliação, imenso medo de quererem ser publicados e de não conseguirem. E eu acho que estes workshops também foram um bocadinho desenhados a partir do que eu gostaria de ter tido para mim naquela idade. E eu espero que faça a diferença, eu acredito que pode fazer a diferença. Prometo realização pessoal, alegria, mais autoconfiança, mais segurança na escrita, neles próprios, na forma como eles veem o mundo, como eles se veem no mundo. Eu acho que estes workshops têm esse poder, porque o vejo no dia-a-dia. Eu vejo os miúdos a desabrocharem, a florescerem, e é um processo lindo, é um processo maravilhoso, e eu sinto-me honrada de fazer parte dele, portanto. O objetivo mesmo é para eles que sejam um espaço de crescimento e desenvolvimento. Aliás, o que eu notei nas entrevistas aos teus formandos foi que realmente a escrita, já nestas idades, tem um papel incrível de escape, de refúgio quase, é uma parte muito importante já na vida deles. Sim, e eles dão muito valor, e é um momento só deles, é um momento assim um bocadinho terapêutico, meditativo, que eu acho que é muito importante. E embora eu acho que eles talvez possam ter receio de verbalizar que um prémio literário ou um livro ou publicação fosse algo que eles pensariam, que eles sonhariam, eu acho que é o grande sonho deles, não é? Eu acho que é normal, que nós todos gostamos que nos digam: isto é muito bom, tu és muito bom, tu escreves muito bem, e é normal, ninguém gosta de críticas, é perfeitamente normal. E eles também têm esse sonho, têm um grande medo, eu acho que na adolescência isso ainda é pior, que nós não conseguimos relativizar muito bem, não é? Se alguém nos faz uma crítica, nós assumimos que aquilo vale, assusta logo, e assumimos que aquilo vale para tudo na nossa vida.
e não conseguimos contextualizá-la. Portanto, eu acho que essa validação externa para eles é muito importante. E é um grande medo. E, na verdade, quer dizer, pode acontecer ou não, mas eu acho que não é esse, não tem que ser esse o caminho. O caminho é exatamente essa parte terapêutica, meditativa, de escrever para nós. E claro, depois mostrar e receber imensos elogios, faz parte, claro que sim. E eu digo-lhes sempre, mostrem outras pessoas, é muito importante. Nós temos pessoas a quem confiem, com quem sabem que vão fazer críticas construtivas, calmas, tranquilas, não pode ser uma coisa muito agressiva, porque senão vai ter exatamente o efeito contrário. Mas eu acho que sim, eu acho que as redes sociais, por exemplo, esta questão toda do digital, os ajuda, lhes permite mostrarem o seu trabalho de uma forma um bocadinho mais informal, de o testarem. E tem um alcance, se calhar, muito maior do que há uns anos qualquer escritor teria, não é? Porque agora há uma facilidade de partilha e de chegar a mais pessoas, lá está, através das redes sociais. Sim, sim. E há imensas plataformas para publicação de e-books, com venda, sem venda, com comissão, sem comissão. Portanto, há alternativas que eu lhes tento dar também na conta do Instagram e do Facebook, e que lhes falo nisso, e temos a newsletter também lhes falo nisso, falo-lhes em tudo, até nos impostos têm que pagar, em tudo, para eles perceberem, quer dizer, que isto é uma viagem, não é uma viagem só boa, há que pensar em várias coisas. Se vão para uma plataforma, tem que ser eles a fazer a capa, o marketing, a definir o preço de custo, há aqui várias tem que crescer, não é? Tem que passar para o outro lado, mas isso também faz parte. Claro. Tu fizeste o desafio então de escrita com eles através das redes e a partir daí, estavas-me a contar, surgiram alguns temas depois para os teus workshops. Sim, então nós tivemos um desafio gratuito e é algo que eu pretendo fazer com frequência, porque há muita gente que não pode pagar, pronto, portanto, são desafios muito mais pequenos, são desafios de um fim de semana. Este que nós tivemos é sobre como encontrar a tua identidade na escrita, portanto, encontrar a voz deles, o que é que eles gostam de escrever e como é que eles gostam de escrever. Portanto, em que é que eles diferem do colega ao lado, do outro autor que eles adoram. Os temas dos workshops, como é que me chegam? Deles, das relações um bocadinho informais que eu vou tendo com eles através das mensagens privadas e de me dizerem muito especificamente, eu gostava de saber mais sobre isto, eu quero escrever um livro, eu gostava de ser jornalista, eu quero escrever um livro infantil, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo? Portanto, a partir daí eu tenho neste momento definidos 5 workshops, 3 são dados por mim, 2 não são dados para mim, porque eu convidei uma pessoa que é especialista nessas áreas a dar os workshops, e até ao final do ano são estes que vamos ter. No próximo ano, já temos novos planos, porque eles têm sempre ideias. Olha, e eu também gostava de saber isto. Ok, vamos lá pensar como é que criamos isto. Queres-me dar aqui um breve resumo dos 5? O que é que falam os 5? Claro que sim. Então, o primeiro chama-se Quer Escrever Mais e Melhor, e é sobre, basicamente, é para te dar um boost de criatividade, ultrapassar os teus bloqueios de escrita, como criar personagens, que é sempre uma dor de cabeça para eles, como criar, qual é a estrutura muito básica da história, que é um bom início, que é um bom final. Pronto, basicamente são exercícios, é sempre muito prático, os workshops são sempre muito práticos, mas são exercícios em que no fim tu saíste da tua zona de conforto, sabes como ultrapassar bloqueios de escrita em que estás a olhar para a página em branco e não sai nada, e tens assim um boost grande na tua criatividade. O seguinte é o que é escrever um livro, aí já é para pessoas que sabem muito bem o que é que querem, normalmente já têm uma história na cabeça, e aí vamos passar pelas fases todas, como escrever os personagens, a sinopse, trabalhar por fichas, trabalhar por capítulos, pronto, mais uma vez, muito, muito prático. Quer ser jornalista? É basicamente tudo o que seja jornalismo de imprensa, normalmente, como eu tinha dito, então são raparigas que querem ser jornalistas de viagens, acho ótimo, eu fiz muito jornalismo de viagens e é maravilhoso, ver sítios incríveis, estás em hotéis incríveis, portanto sim, é ótimo também, e portanto essa passa pelas fases todas, mas
só de jornalismo de imprensa, portanto não é televisão e não é rádio. O terceiro é como escrever para redes sociais, e aí eu pedi ajuda da Sara Rebelo da Silva, e ela vai explicar um bocadinho como é que se adequa a escrita às redes sociais, mas portanto a várias plataformas, há várias estratégias que se dão. Depois, por último, 15 de novembro, vamos ter o que é escrever livros infantis, outra vez é a Sara Rebelo da Silva que vai dar, ela já escreveu 3. As inscrições têm sido mais para quais? Quais é que têm tido mais procura? Olha, tenho muito poucas vagas para o que é escrever mais e melhor e para o que é escrever um livro. São aqueles dois que estão assim, em que as vagas voaram muito rapidamente e estou muito entusiasmada com isso. E tens inclusive um formando que já tem um livro quase pronto, verdade? O Francisco, eu sei que ele tem um livro pronto e que já está a começar a escrever outro. Portanto, o Francisco é assim, e o Francisco tem um estilo muito, muito próprio. Eu leio textos do Francisco, eu não precisava de ver o nome dele. Os textos do Francisco realmente seguem uma linha que é muito dele. E é incrível, com 16 anos, tu tens uma linha tua. Eu acho incrível essa coragem, esse talento e essa resiliência. Escrever um livro de 200 páginas não é fácil. E ele está lá e tem ideias e eu realmente acho que, eu não sei se percebe, mas eu babo com estes miúdos, eu tenho imenso orgulho neles, é mesmo, é incrível, sinto mesmo honrada de fazer parte deste caminho. A escrita achas que é importante no próprio desenvolvimento e construção da identidade deles próprios? Mais tarde vai-lhes dar ferramentas? Ai, claro, sim, claro que sim, eu estou farta de lhes dizer que mesmo que não gostem de escrever, porque tenho seguidores que não gostam de escrever, que estão lá para perceber de pontuação ou de estrutura de texto, mas para poder ter boas notas a português, apenas. Não são pessoas que gostem de escrever, nem querem levar aquilo avante. Mas o que eu lhes digo é, vocês têm que escrever, porque têm que escrever bem, porque uma carta de candidatura, uma carta de apresentação para se candidatar a um emprego, por exemplo, se é aquela, toda a gente escreve, vai-se perder, se for uma diferente, bem escrita, criativa, divertida, vai salientar, vai sair, vai sobressair. Deixa-me pensar, olha, legendas de posts de Facebook, eles são, não todos, mas muitos, têm, claro, as contas de redes sociais como a validação máxima de quem são e de como se mostram ao mundo. Portanto, ter seguidores, ter likes é muito importante. Há várias adaptações da escrita que não são apenas para o escritor, mas que são também boas notas. Eles dão imensa importância a isso. Portanto, se não escreves bem, podes saber muito de história, mas se não escreves bem, a professora nunca vai perceber que tu sabes muito, não é? Então ela vai perceber o que tu queres dizer sequer. Portanto, é algo que eu tento lhes incutir. A escrita é importante sempre. Não tem que ser literária, não tem que ser para um livro. Há vários usos da escrita que são essenciais para vocês. A nível da identidade, como estavas a perguntar, eu acho que sim, porque tu tens um miúdo, por exemplo, como o Francisco, que tem um estilo dele que é um bocadinho mais dark, mas não é um dark pessimista, ele escreve sempre de uma forma assim mais sombria e tens outras pessoas, tens a Mariana que é sempre cor-de-rosa a escrever e eu acho que ela é assim mesmo, eu não conheço. Eu não conheço, eu falo com ela, mando áudios, ela responde por áudios, portanto eu conheço a voz dela. Tens a Isabel que faz sempre fantasia. Os textos dela, por mais desafios que eu coloco, diferentes, ela vai sempre a fantasia. Que é um género que ela adora, pronto, ela adora fantasia. Portanto, eu acho que sim, eu acho que é muito, é a tua forma de falar, não é? Nós falamos de formas muito diferentes e a escrita também é isso, tem muito a ver com a nossa identidade. Eles muitas vezes, até se calhar sem se aperceberem, já estão a mostrar um bocadinho o caminho que querem seguir, não é? O caminho que estão a construir. Eu acho que sim, mas também acho que nestas idades gosta-se de tanta coisa e é-se bom em tanta coisa que é difícil escolher. Eu fico feliz que eles queiram investir na escrita
Eles têm imensa coisa a fazer, é a escola, são os trabalhos de casa, são as redes sociais, eles ocupam imenso tempo a editar vídeos, a preparar posts, não é uma coisa espontânea que se faz em 2 minutos, não, ocupa-lhes tempo, são as atividades extracurriculares, os amigos que nos ocupam tempo, dormir tem pouco tempo, eles são realmente indivíduos estressados, com muita coisa na agenda, portanto, os gostos pessoais e definir em que é que se quer investir não é tão linear, portanto eu fico sempre feliz que a escrita seja uma escolha, porque não é fácil, a vida deles não é fácil, não tem nada a ver com o que era a nossa, nada, não mesmo que era a minha, que era a nossa. E por isso é que eles também precisam dessa orientação, não é? Tu estavas a dizer há pouca oferta para estas faixas etárias, mas é necessária essa orientação. Eu acho que é necessário uma orientação para eles conseguirem organizar, centrar, focar. Eu acho que há estímulos a mais, acho que há escolha a mais, acho que lhes pedimos demais. Acho que lhes pedimos demais, que escolham, que sejam, que decidam, que optem, e eu acho que é demais. Eu acho que é demais para eles. Eu acho que é ótimo em termos teóricos eles terem tanta escolha e poderem ser tanta coisa, mas na verdade eu acho que isso pode ser motivo de frustração, de sentimento de fracasso. Eu escolho este, mas será que é a escolha certa? Será que eu não era muito melhor naquele? Eu acho que é muito estressante, eu acho que podíamos lhes facilitar a vida, portanto eu acho mais ofertas de organização, de tempo, de espaço, de focar, de centralizar neles próprios, do que é que querem, de quem são, eu acho que isso era essencial. E as frustrações podem sempre ser passadas para o papel, não é? Pronto, então, o papel ajuda nisso. O papel ajuda nisso, eu acho. O papel também não te julga, não é? O papel não te vai dizer, olha, está mal descrito. Olha, que parvoíce, como é que tu pensas isso? Olha, és um fracasso, és maravilhoso. O papel não te diz nada. O papel só aceita o que tu quiseres lhe dar. Eu acho que isso é muito terapêutico para eles. Mesmo que eles não estejam, como eu não estava na altura, a escrever sobre a sua vida diretamente. No entanto, tem sempre ali um bocadinho de autobiográfico. Eu acho que sim, que isso é muito terapêutico. Isso ajuda-os, penso eu, a processar, a digerir o dia-a-dia. Às vezes é tão rápido, existe tanto de nós, que eu acho que ali é um momento de... mesmo que eles escrevam ao computador, por exemplo, eu já só escrevo ao computador, muitos deles só escrevem no computador, alguns preferem à mão, mas na verdade há aí um desaceleramento do pensamento, porque é obrigatório, nós não conseguimos escrever à mesma velocidade. Eu acho que isso ajuda a centrar, é um bocadinho meditativo, não é? Tá, um mindfulness em que só estamos na escrita, e eu acho que sim, nem que seja por isso, sem as histórias, sem o talento, sem os possíveis escritores, sem o crescimento, nem que seja por isso, eu acho que a escrita é muito importante. Nos focarmos numa atividade, de realmente digerir o dia-a-dia, de não sermos julgados, nem avaliados. E o nome vem muito daí, se escreve sem medo, porque foi uma coisa que eu notei logo desde o início. Medo da avaliação, de não ser bom, medo de escrever, medo de ser um fracasso, medo de ser muito bom. E se eu for muito bom? E se eu começar a ser publicado? O que é que vai ser a minha vida? Há ali muita coisa a digerir. Eu acho que a escrita realmente ajuda, o papel não julga. E é libertador. Na verdade, eu acho que pode ser isso para eles, libertador. Obrigada, Marta. Obrigada eu, Daniela. Obrigada eu.